Ok, então a gente começa aí pelos triângulos retângulos. Essas ideias são ideias que você já trabalha há muito tempo, mas a gente vai estar revendo nesse momento, que é como começa aí a apostila 3D. Um triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que o lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa, e os outros dois lados, que formam o ângulo de 90, são chamados de catetos. O ângulo de 90 é o maior ângulo do triângulo retângulo, já que a soma dos ângulos internos sempre dá 180. Se eu já tenho um de 90, significa que B e C são complementares, ou seja, a soma dos dois dá 90 graus. Quando você está trabalhando com um triângulo retângulo, além desses elementos, cateto, cateto e hipotenusa, nós também trabalhamos com outros. Heitor, tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Tudo certo, tudo certinho. Ok. Então, ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Os lados que formam o ângulo de 90 são os catetos. E quem está de frente para o ângulo de 90 é a hipotenusa. Quando eu traço o segmento que parte do vértice e vai até o lado oposto, formando 90 graus, eu estou traçando a altura, cujo símbolo é H. Outra coisa importante, ao traçar H, eu divido a hipotenusa em duas partes. Essas partes N e M são chamadas de projeções. N é a projeção do cateto C e M é a projeção do cateto B. Então, veja lá, eu tenho cateto B, cateto C, hipotenusa BC. Eu tenho a altura H, N, que é a projeção de C, e M, que é a projeção de B. E nesse triângulo, eu tenho 5 fórmulas a saber. Primeira fórmula que vocês conhecem e trabalham sempre é a fórmula de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas também existem outras equações. Veja lá, o cateto B ao quadrado é hipotenusa vezes a projeção dele. Da mesma forma que o cateto C ao quadrado também é hipotenusa vezes a projeção dele. Então, memorizou uma dessas, está memorizando a outra. Ó. Um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção, que está embaixo dele. Assim como o outro cateto, também é igual a hipotenusa vezes a projeção dele, que é essa que fica embaixo. Projeção de C é N, projeção de B é N. Também posso trabalhar com essa fórmula aqui, ó. Cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. Cateto B vezes cateto C é igual a hipotenusa vezes a altura. E a última fórmula que a gente trabalha aqui, essas fórmulas vieram de relação de semelhança, tá, pessoal? Entre esse triângulo que é retângulo, esse outro aqui e o grandão. Então, a última fórmula a saber é h ao quadrado igual a uma projeção vezes a outra. Repetindo, hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Cateto ao quadrado é hipotenusa vezes a projeção dele. Do outro cateto, a mesma coisa. Ele ao quadrado é hipotenusa vezes a projeção dele. Cateto vezes cateto é hipotenusa vezes a altura. E também h ao quadrado igual a m vezes n. Ou seja, conhecendo essas 5 fórmulas aí que eu acabei de falar para você, a gente tem como resolver questões no triângulo retângulo, como essa daqui, ó. Então, veja lá, é um triângulo retângulo. Ô, Eu... Lene, Oi. licença, o pessoal tá perguntando se você tá mostrando alguma coisa na tela, se tá compartilhando, porque não tá aparecendo. Ah, não está aparecendo? Isso. Espera aí, Heitor, vou voltar então. Deixa eu parar a gravação aqui. Vamos ver aqui então. E agora apareceu, Heitor? Agora apareceu. Eu estava compartilhando sim.
Então vamos lá, eu vou botar para gravar outra vez. Ó, triângulos, retângulos e quadriláteros eu havia dito que era o nosso título. Aí mostrei que no triângulo retângulo você tem os dois catetos que formam um ângulo de 90 e a hipotenusa que está de frente para o ângulo de 90. A hipotenusa é sempre o maior lado porque está oposta ao maior ângulo. E os outros ângulos do triângulo B e C, a gente diz que são complementares, porque a soma desses dois ângulos aqui sempre vai dar 90, já que a soma dá 180. Eu tenho um triângulo retângulo de cateto B, cateto C e hipotenusa A. Tracei uma altura, que é um segmento que parte do vértice e vai até o lado oposto, formando com ele 90 graus. Chamei a altura de H. A altura dividiu a hipotenusa em duas partes, que a gente chama de projeção. Projeção N, que é a projeção do cateto C, e projeção M, que é a projeção do cateto B. As fórmulas que existem para trabalhar nesses triângulos são, primeiro, a relação de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Depois, uma relação que se estabelece nos dois catetos, que é b ao quadrado igual a a vezes m, assim como c ao quadrado igual a vezes m. Ou seja, cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção dele. Também temos que um cateto vezes o outro é igual a hipotenusa vezes a altura, ou seja, B vezes C igual a vezes H. E para fechar, a última fórmula, que é a quinta, diz que se você precisar envolver altura e projeções, a gente tem a altura ao quadrado igual a projeção N vezes a projeção M. Então, eu repetia as fórmulas que eu coloquei lá, ó. Hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção dele, assim como outro cateto ao quadrado também é. Cateto vezes cateto é a hipotenusa vezes a altura, e a altura ao quadrado igual a uma projeção vezes a outra. Então, eu coloquei esse triângulo aqui, ó. Desse triângulo, eu quero saber a altura, eu quero saber a hipotenusa. Eu tenho 2 raiz de 6, que corresponde lá em cima ao cateto C, e eu tenho a projeção N. Aí eu pergunto assim, que fórmula, qual dessas eu vou aplicar para achar a hipotenusa X e a altura Y? Por exemplo, vamos supor que eu imaginasse que pudesse ser essa. Mas essa não vai resolver meu problema, ó, porque eu não tenho hipotenusa, nem tenho cateto B. Para que eu use uma fórmula, eu preciso conhecer duas coisas e desconhecer apenas uma. Então, olha para essa daqui. C ao quadrado igual a N vezes A. Não conseguiria nada, porque não tenho C, tenho N. Desculpa que eu olhei lá em cima, tá, pessoal? Eu posso usar essa daqui, ó. Eu tenho C, eu quero A e eu tenho N. Então, eu vou pegar essa fórmula aí, ó. No meu caso, eu usei aqui como B, tá? Não tem problema não. É só você lembrar que a fórmula que trabalha com C, a projeção é quem está embaixo dela. E a que trabalhar com B, a projeção está embaixo. Então, eu vou usar aqui, ó, 2 raiz de 6 ao quadrado igual a hipotenusa vezes a projeção do 2 raiz de 6, que é o 3. Então, 2 raiz de 6 ao quadrado igual a hipotenusa x vezes a projeção 3. 2 ao quadrado deu 4, 6 saiu da raiz, igual a 3x. 24 dividido por 3 deu 8. Então, a partir desse momento, eu já conheço a hipotenusa, 8. E aí eu pergunto, qual das relações eu vou usar para achar o altura agora? Você descobriu Y, na verdade, não? Eu descobri X, porque eu peguei essa fórmula aqui, ó, que envolve cateto, hipotenusa Entendi. e projeção, ok? Aí eu coloquei aqui, ó, 2 raiz de 6 ao quadrado igual a hipotenusa, que eu chamei de x,
e a projeção do 2 raiz de 6, que era 3. A pergunta Entendi. agora é, o que eu vou aplicar para achar y? Pensem aí, qual das fórmulas eu posso aplicar? Olha, eu descobri x. X não é hipotenusa? É daqui até aqui. Então, toda hipotenusa mede 8. Se essa projeção mede 3, quanto mede essa outra aqui? 3, mas quanto que dá 8? Você já tem um m que é 5, é só jogar na fórmula de altura, que é m vezes n igual a altura ao quadrado. Isso aí, Samuel. Então, ó, eu tenho uma projeção que é 3. Como eu descobri a hipotenusa que é 8, eu também tenho a outra projeção que é 5. E eu vou jogar nessa fórmula aqui, ó. H ao quadrado igual a m vezes n. Quem é o H? É o y. Quem é o m e o n? 3 e 5. Então, qual o valor de y, ou seja, qual o valor da altura? Raiz de 15, ok? Agora eu vou dar esse triângulo aqui. Nesse triângulo, eu conheço a projeção N2, conheço a projeção M4. Quero C, B, H e A. O que eu vou usar? Por onde eu vou começar? Concorda que primeiro eu já tenho A? Porque ele nada mais é que a soma de uma projeção com a outra. Ou seja, A é 6. O que eu posso usar para achar H? Eu posso usar H ao quadrado igual a uma projeção vezes a outra. Então, H ao quadrado igual a M vezes N. 2 vezes 4 deu 8. Fatorando 8, sai 2 da raiz e fica esse 2 aqui de baixo. Então, a altura, 2 raiz de 2. Já conheço a altura e conheço a hipotenusa. Está faltando C e B. Que relação eu vou usar para achar esse C aqui? Vou usar essa daqui, ó, porque eu quero um cateto e eu tenho a projeção dele e a hipotenusa. Então, olha lá. Também tenho como encontrar esse daqui, porque b ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção dele. Então, vou achar b primeiro. b ao quadrado, hipotenusa vezes a projeção. 6 vezes 4, 24. Fatorando 24, 2 raiz de 6. Agora eu vou trabalhar nesse cateto aqui. C. C ao quadrado, a hipotenusa 6 vezes a projeção dele, 2. 6 vezes 2, 12. Raiz de 12, fatorando aqui, 2 raiz de 3. Tá? Então, é importante você saber que existem fórmulas, que não é apenas do Teorema de Pitágoras, que você pode aplicar aí no triângulo retângulo. Fórmulas que envolvem altura, projeções, cateto e hipotenusa. Eu lhe aconselho a memorizar essas fórmulas, porque esse triângulo aparece muito na prova e eles não trazem o formulário para você trabalhar. Então, já dá uma observada aí com atenção nas relações que se estabelece, para você estar memorizando isso aí. Tem aluno que faz até musiquinhas, né? Para guardar isso melhor. Você vai encontrar aí a sua forma e vai memorizar isso daqui, tá bem? Tudo bem nessas ideias que a gente trabalhou até agora? Tudo bem aí, Heitor? Não surgiu nenhuma dúvida não, Lene. Tudo bem. Certo. Então, agora, ó, vamos lá. Quando você está trabalhando com o triângulo retângulo, você tem a possibilidade de aplicar todo aquele formulário, né? E a matéria agora chama atenção para o Teorema de Pitágoras e também para a área de triângulo retângulo. Quando você precisa encontrar a área de triângulo retângulo, área é sempre base vezes altura dividido por 2. Como os catetos formam entre si um ângulo de 90 graus, eles podem ser considerados base e altura. Então, eu posso achar a área no triângulo retângulo fazendo cateto vezes cateto dividido por 2. Ou também a hipotenusa, que vai ser considerada base, vezes a altura relativa a ela. Então, hipotenusa vezes a altura dividido por 2
ou cateto vezes cateto dividido por 2. Quando o triângulo é retângulo, também vale as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, que a gente já estudou aí e já reviu na terceira série. Né? Seno como cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. É importante você dominar a ideia das ternas pitagóricas. O que são as ternas pitagóricas? São triângulos derivados do triângulo que Pitágoras deduziu a ideia. O triângulo que Pitágoras utilizou para deduzir a ideia de que hipotenusa ao quadrado era igual à soma dos quadrados dos catetos é o triângulo de cateto 3, 4 e hipotenusa 5. Então, toda vez que você tiver duas medidas que são proporcionais a essa, você já pode deduzir a terceira. Por exemplo, chegou num triângulo hipotenusa 10, cateto 8, 10 é o dobro de 5, 8 é o dobro de 4. Então, sem montar o teorema de Pitágoras, eu já sei que essa medida aqui, ó, vai ser o dobro de 3, ou seja, ela será 6. Cheguei no triângulo, tinha cateto 12 e 9. Aí me pergunto assim, 9 é o menor lado. 3 vezes quanto que dá 9? 3. E esse 12 também é 4 vezes 3? Sim. Então, obrigatoriamente, a hipotenusa também vai ser o 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 3, 12. E 3 vezes 3, 9. Cheguei no triângulo, ele tinha a hipotenusa e ele tinha um dos catetos, 20 e 12. Aí me pergunta assim, 20 é 5 vezes quanto? 4. 12 é 3 vezes quanto? 4. Ah, então a outra medida que eu desconhecia é 4 vezes 4, 16. Então, ó, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 12. E 4 vezes 4, 16. Memorize essa questão das ternas pitagóricas que você se torna bem mais ágil na hora de trabalhar com triângulo retângulo. Só de você olhar para os catetos, querendo a hipotenusa, ou olhar para a hipotenusa e tendo um dos catetos, você já consegue, se for um triângulo derivado desse daí, deduzir a medida do outro cateto ou da hipotenusa que você não tem, tá? Então, a gente começa agora, em cima dessas ideias, fazer alguns exercícios. Olha esse primeiro exercício que está aí no seu material 3D, após a explicação dessa parte do conteúdo. Ela diz assim, a razão entre as medidas dos catetos de um triângulo retângulo é 4/3. Se a hipotenusa mede 30, então qual o perímetro do triângulo? Na nossa aula de sexta-feira, eu pedi que vocês fizessem essas atividades. Vocês fizeram? Hein, pessoal? Bruninha diz que sim. Eu espero que vocês acompanhem as aulas de perto, toda segunda e sexta, e façam as atividades que a gente pede, porque é fundamental para você seguir. Se você fizer algumas, eu entendo que você fez algumas porque teve dificuldade em outras, tudo bem. Mas se você não tenta, você só vai me acompanhar. Você não vai, naquele momento que eu estou falando, resolver a sua dúvida, tá? Então, busca estar desenvolvendo as ideias para que nesse momento a gente possa tirar dúvida. Então, vamos lá, ó. Eu vou chamar o meu triângulo de cateto B, cateto C e hipotenusa A. Então, olha o que eu anotei aqui. Que a razão entre as medidas dos catetos é 4/3. Então, o cateto está para o outro, assim como o 4 está para 3. Já sei que o cateto B é proporcional a 4 e o cateto C é proporcional a 3. Ele também me informou que a hipotenusa media 30. Então, eu anotei aqui, ó, cateto B ao quadrado mais cateto C ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado dá 900. Voltei na minha primeira anotação e apliquei proporção. 3B igual a 4C. Posso dizer que B é 4C dividido por 3. Então, eu conheço B em função de C
e tenho aqui uma outra equação que trabalha com B e C. Vou pegar esse B que eu isolei aqui, 4C sobre 3, e vou jogar aqui, ó. 4C sobre 3 ao quadrado, mais C ao quadrado igual a 900. 4C ao quadrado, 16C ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, mais C ao quadrado igual a 900. Tirei o mínimo de tudo, que seria 9. E achei os numeradores, 16C ao quadrado, 9 por 1 vezes C ao quadrado, 9C ao quadrado, 9 por 1 vezes 900, 8.100. Cancelei os denominadores, somei os numeradores. 25C ao quadrado igual a 8.100. Passei o 25 dividindo 8.100, deu 324. E fatorei o 324 para achar a raiz. A raiz deu 18. Se eu conheço o valor de C, eu vou voltar aqui e vou achar o valor de B, já que B é 4 vezes o valor de C dividido por 3. 18 por 3 deu 6, 6 vezes 4, 24. Tenho B, tenho C, tenho A e quero o perímetro. O que é perímetro? Soma dos lados. Então, 30 da hipotenusa, 18 do cateto menor, 24 do maior, 72. E Samuel nos lembra que a gente tem aí uma terna. Olha, o que é 30 de hipotenusa? É 5 vezes 6. O que é 18 de cateto? 3 vezes 6. E o que é 24 no outro cateto? 4 vezes 6. Bem lembrado, Samuel. Então, 30, 18 e 24 deu um perímetro de 72. Dúvidas aqui ou podemos seguir? Pode seguir? Acho que pode seguir, sim. Tá. Então, olha essa questão 2. Tranquilo, Renan. Essa questão 2 da Universidade Federal do Paraná diz assim: uma corda de 3,9 metros, olha ela aqui, conecta um ponto na base de um bloco de madeira. Há uma polia localizada no alto de uma elevação conforme o esquema abaixo. Então, tem uma corda que está agarrada aqui nesse bloco e lá em cima, né, nesse alto aqui. Caso a corda seja puxada 1,4 metros na direção indicada abaixo, a distância x que o bloco deslizará será d. Então, olha só, num primeiro momento, eu tenho uma corda de 3,9, tenho uma altura de 1,5 e não tenho essa medida aqui. Então, eu teria essa situação aqui, ó, hipotenusa 3,9, altura de 1,5 e eu quero descobrir essa medida inteira primeiro, tá bem? Então, eu vou aplicar Pitágoras ali, 3,9 ao quadrado igual a base ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Ficou ali, ó, essa base ao quadrado igual a 3,9 ao quadrado, 15,21, 1,5 ao quadrado, 2,25. B ao quadrado deu 12,96 e a raiz deu 3,6. Olha o que eu descobri nesse momento, que essa medida inteira é 3,6. A seguir vai acontecer o quê? Vão puxar a corda. Vão puxar quanto da corda? 1,4. Então, se eu tinha uma medida de 3,9 como hipotenusa, essa medida vai reduzir em 1,4. E eu vou ficar com a seguinte medida, ó, 3,9 reduzindo de 1,4, eu vou ficar com a medida 2,5. Então, vai eu novamente aplicar Pitágoras com a altura de 1,5, hipotenusa de 2,5 para eu achar quanto vai ficar de base. Fiz um desenho aqui, olha. Vou passar lá para cima. Ó, eu tinha aqui num primeiro momento 3,9 de hipotenusa, 1,5 e essa medida deu 3,6. Puxou-se a corda, 1,4. Então, essa corda aqui, ó, passou a ter um tamanho de 2,5. Continua com a altura de 1,5. E eu vou me perguntar agora quanto mede essa distância aqui embaixo.
Aí eu apliquei Pitágoras, olha. 1,5 ao quadrado mais a nova base ao quadrado igual a 2,5 ao quadrado. Deu 6,5 menos 2,25, ou seja, a raiz de 4, e a raiz de 4 é 2. Então, ó, no início, daqui até aqui, 3,6. Agora eu apliquei de novo Pitágoras e descobri a medida 2. Mas o que eu quero? Esse pedacinho aqui, ó, que ele está chamando de x. Então, quem vai ser o x? O 3,6, que era um inteiro, da primeira vez que eu apliquei Pitágoras, menos o 2, da segunda vez que eu apliquei Pitágoras. Ou seja, 3,6 menos 2 deu 1,6. Logo, a medida x é 1,6. Dúvidas aqui? Samuel tinha dito que não conseguiu fazer. Entendeu agora, Samuel? Sim. Mais alguém com dúvida nessa ou podemos seguir? Depois eu vou disponibilizar em PowerPoint esse material, tá? Tudo bem? Beleza. Tá. Ok. Agora a gente começa o estudo de quadriláteros e depois a gente segue lá com os exercícios. Conhecer quadriláteros e suas características são fundamentais para você conseguir trabalhar aí com essas figuras. Quais quadriláteros eu vou falar? Vou falar dos quadriláteros importantes, que são os quadriláteros notáveis, que são chamados de paralelogramo, retângulo, losango, quadrado e trapézio, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que a gente considera paralelogramo? A gente considera paralelogramo todo quadrilátero que tenha os lados opostos paralelos e com mesma medida. Então, veja, esse lado é paralelo a esse, tem a mesma medida. Esse aqui é paralelo ao de cima, também tem a mesma medida. Outra coisa importante dos quadriláteros, os ângulos opostos são congruentes, ou seja, a medida que eu tenho aqui é a mesma desse ângulo oposto aqui. E a medida que eu tenho aqui é a mesma do oposto lá de cima. Quando eu traço as diagonais, elas se encontram no ponto médio dos dois segmentos, ou seja, essa diagonal fica dividida em duas partes iguais e essa diagonal também, tá? Outra coisa importante do paralelogramo, toda vez que eu somo ângulos consecutivos, o que é consecutivo? É aquele que vem a seguir. Essa soma sempre dá 180. Então, 70 mais 110, 180. 110 mais 70, 180. E 70 mais 110, 180. E, por último, a soma dos ângulos internos sempre dá 360, tá? Então, olhou para uma figura, alguém falou que era paralelogramo, você já sabe. Lados opostos paralelos e com mesma medida, ângulos opostos com mesma medida, diagonais se encontram em seus pontos médios, seus ângulos consecutivos, a soma dá 180 e a soma de todos os ângulos internos, 360. Como é que eu acho a área de um paralelogramo? Eu vou sempre fazer base vezes altura. A altura é sempre uma medida dada em linha reta. Então, esse lado A não é a altura do paralelogramo. A altura é o segmento que ligou as duas bases em linha reta, tá vendo? Tá vendo? Formando 90 graus aqui. Então, fórmula de área, base vezes altura. E se eu quero o perímetro? Símbolo de perímetro é 2π, lembrando, tá? Porque se eu colocar P, eu estou falando de semiperímetro, ou seja, da metade do perímetro. Então, o símbolo de perímetro é 2π, já que o primeiro símbolo criado foi P de semiperímetro. Como é que eu vou fazer? 2 vezes A, mais 2 vezes B. Como 2 é fator comum, eu posso, caso eu queira, jogar para a evidência. 2 vezes A mais B, ok? Vem aí uma segunda figura, muito conhecida por você, que é o retângulo, você trabalha muito.
Mas a pergunta é, será que você conhece todas as características de um retângulo? Vamos lá. Primeira coisa a saber, lados paralelos com mesma medida, o paralelogramo, que a gente viu primeiro, também tinha. Ângulos opostos com mesma medida, o retângulo também tem, mas em especial esses ângulos são de 90. Diagonais se encontram em seus pontos médios, características de um paralelogramo. Soma dos ângulos consecutivos dá 180 e a soma dos ângulos internos 360. Então, Lene, todo retângulo é paralelogramo? Sim, porque se encaixa nas características, mas nem todo paralelogramo é retângulo. Quando que um paralelogramo é considerado retângulo? Quando esses ângulos aqui, ó, são todos de 90 graus, tá? Então, todo retângulo é paralelogramo, mas existem paralelogramos que não são retângulos. Como é que eu calculo a área? Base vezes altura. E o perímetro, soma dos lados, 2A mais 2B. E se eu estiver precisando da diagonal de um retângulo? Basta você traçar a diagonal aqui e aplicar Pitágoras, ó. Diagonal ao quadrado é o comprimento ao quadrado mais a altura ao quadrado. E a seguir você passa a raiz para essa soma aqui. Lembrando que quando eu estou somando, eu não posso tirar do radical. Eu tiro do radical quando aqui é um produto. Uma soma ou subtração, não, tá? Então, todo retângulo é paralelogramo, mas existem paralelogramos que não são retângulos. Área, base vezes altura. Perímetro, 2 vezes A mais 2 vezes B. E diagonal, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Próximo quadrilátero aí, losango, também conhecido como rombo. Como é que eu olho para um quadrilátero e digo, isso é um losango? Olha, para ser losango, tem que ter os 4 lados iguais. Os lados paralelos têm que ter a mesma medida. Os ângulos opostos têm que ter a mesma medida. As diagonais se encontram em seus pontos médios. Veja você, eu estou querendo te mostrar que o losango se encaixa perfeitamente nas características de todo paralelogramo. Então, eu posso dizer assim, ó, todo losango é paralelogramo, mas existem paralelogramos que não são losangos. O paralelogramo, ele traz com ele algumas características a mais, ó. Quais características são essas? Que quando você traça as diagonais, elas ficam perpendiculares entre si. Isso não aconteceu no retângulo, nem aconteceu lá no primeiro paralelogramo que eu tracei. Mas aqui no losango, isso acontece, tá? Então, olha, que fórmula que eu uso para achar a área de um losango? Diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Então, de novo, área de losango, diagonal maior vezes a menor dividido por 2. E outra coisa importante que te salva em muitos exercícios de quadriláteros é saber que esse triângulo é retângulo. E se ele é retângulo, vale a relação de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado igual metade dessa diagonal, que eu chamei de Dzinho, ao quadrado, mais metade do Dzão também ao quadrado, tá? E como ele tem todos os lados iguais, para calcular o perímetro, basta fazer 4 vezes A. Dúvidas até aqui ou posso seguir? O Samuel fez uma pergunta. Fala. Diagonais em paralelogramo. Meu Deus do céu, Caminho. Diagonais, mesmo, são bissetrizes dos ângulos internos? As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Em todos os paralelogramos, não. Mas em alguns, sim. Por exemplo, no quadrado, tá? Então, olha só, uma pergunta que vocês não me fizeram. Ô, Lene, mas se o losango tem todos os lados iguais, um losango pode ser quadrado? Pode. Ele nem sempre será, por conta desses ângulos aqui, tá vendo? Esses ângulos nem sempre são de 90.
Mas existem losangos que têm os ângulos de 90. Então, eu posso dizer assim, todos os quadrados são losangos, mas existem losangos que não são quadrados. Todos os losangos são paralelogramos, mas existem paralelogramos que não são losangos, tá bem? Agora vamos lá, o nosso quadradinho, né? Olha ele aqui. Ele tem lados paralelos com a mesma medida, ele tem ângulos opostos com a mesma medida, diagonais se encontram em seus pontos médios, elas são perpendiculares entre si, a soma dos ângulos consecutivos dá 180, a soma de todos dá 360. Então, pera lá. Eu posso dizer, então, que todo quadrado é paralelogramo? Sim. Todo quadrado é retângulo? Sim. Por quê? Para ser retângulo, tem que ter lados opostos com a mesma medida. O quadrado tem isso. Todo quadrado é losango? Sim. Então, quadrado é paralelogramo, quadrado é retângulo. Guarda essa informação, tá? Que às vezes você pensa assim, tá falando em retângulo, não pode ser quadrado. Pode sim, porque as características do retângulo é ter lados opostos com a mesma medida. E se elas forem iguais entre si, não há problema nenhum, também é um retângulo, tá? Então, existem retângulos que são quadrados, mas existem retângulos que não são quadrados. Então, todo quadrado é paralelogramo, todo quadrado é retângulo, todo quadrado é losango. Mas nem todo paralelogramo é quadrado, nem todo retângulo é quadrado, nem todo losango é quadrado. Se eu for achar a área de um quadrado, lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Perímetro tem 4 lados iguais, como losango, 4 vezes L. E se eu for aplicar a diagonal aqui, ó, eu vou fazer diagonal ao quadrado, lado ao quadrado, mais lado ao quadrado. Deu 2 lado ao quadrado. E aí a gente chega à fórmula de diagonal de quadrado. Esse L ao quadrado saiu da raiz e o 2 continuou. Então, diagonal de quadrado, L raiz de 2. Diagonal de retângulo, raiz do comprimento ao quadrado, mais a largura ao quadrado. Ok? Dúvidas aqui? Posso seguir, Heitor? Pode sim. Tá bem. E agora, vamos falar desse outro aqui. Esses trapézios, às vezes a gente guarda uma informação sobre eles um pouco errônea. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, nesse momento, se eu perguntar a vocês, trapézios são paralelogramos? Tem muito aluno que vai me dizer assim, não, porque trapézio só tem 2 lados paralelos, né? E a definição de trapézio não diz isso. A definição de trapézio diz que ela tem lados paralelos e fica aberto sobre os outros 2, que podem ser paralelos ou não. Então, todo trapézio é paralelogramo, porque ele tem lados paralelos, mas nem todos o são, tá? Então, todo trapézio é paralelogramo, mas existem paralelogramos que não são. Desculpa, eu troquei. Todo paralelogramo é trapézio, mas existem trapézios que não são paralelogramos, como esses que eu coloquei aqui, tá vendo? Eles não são paralelogramos porque apenas esse lado é paralelo a esse daqui não. A mesma coisa vai acontecer com esses 3. Esses 3 recebem nomes especiais. Quem é o trapézio chamado de retângulo? É aquele que um dos lados é perpendicular às 2 bases. Então, tá vendo? Esse lado aqui, que não é paralelo a esse de cá, mas é perpendicular às 2 bases. Trapézio retângulo. Quem é o trapézio isósceles? É o trapézio onde esses lados não paralelos possuem a mesma medida. Quando o trapézio é isósceles, é importante você ter essa visualização que eu coloquei aqui em cima, ó. Você tem a base menor, você tem a base maior. Esse pedacinho aqui, ó, nada mais é do que a base menor. E o que sobra aqui é a mesma coisa que sobra lá, já que esses lados têm a mesma medida, tá?
Então, por exemplo, para achar essa medida aqui, eu poderia aplicar Pitágoras nesse triângulo que se formou aqui. A altura, medida A e essa hipotenusa aqui de cima, ok? E o trapézio escaleno é o trapézio que tem todas as medidas diferentes entre si. Essa é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente daquela. Como é que se acha a área de um trapézio? Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Dúvidas sobre o trapézio? Dúvidas aqui? Parece que são... Daniel, eu não entendi aquela frase que você falou no começo. Então, eu falei assim. Todo paralelogramo é trapézio, mas nem todo trapézio é paralelogramo. Todo paralelogramo é trapézio. Ok. Porque a definição de trapézio diz assim, que existe lados paralelos. E quando eu olho para a base menor e para a base maior, é verdade que existe lados paralelos. Mas a definição de trapézio não fala nada sobre esses outros dois, se eles têm que ser paralelos ou se eles não precisam ser. Como a definição deixa isso em aberto, então a gente diz assim, se esses dois aqui forem paralelos, significa que isso é um paralelogramo. Mas se esses dois não forem paralelos, isso não é paralelogramo. Por isso que a gente diz, todo paralelogramo é trapézio, mas nem todo trapézio é paralelogramo. Entendeu? Então, um quadrado também é um trapézio. O que é um trapézio? Fica em aberto. Um quadrado também pode ser considerado trapézio, porque todo quadrado é paralelogramo. E paralelogramo é um tipo de trapézio. A gente quase não usa isso. A gente vai direto para pensar em trapézio com dois lados paralelos e dois não. Mas, de acordo com a definição, fiquem abertos esses conceitos aí, que todo paralelogramo é trapézio. Se todo paralelogramo é trapézio, eu posso considerar quadrado, retângulo e losango como um tipo de trapézio. Tá certo? A gente não usa muito isso quando a gente quer falar sobre quadriláteros com dois lados paralelos e dois não, a gente vai direto para o trapézio. Mas é importante que vocês saibam que se os outros dois lados não forem paralelos, também se encaixa na definição de trapézio. Tá bem? Tá bem? Tudo bem, Heitor? Beleza, ok. Eu trouxe aqui também, para a gente relembrar isso daqui, as unidades de área, já que eu estou falando de área dos quadriláteros, né? Você pega a escala padrão de comprimento, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Cada homem daquele mundo deve comer muito macarrão, né? Uma frase que eu uso quando a gente vai trabalhar essa escala aí. Mas sendo diária, todas as unidades são elevadas ao quadrado. Se você vai da unidade maior para a menor, cada casa que você passa, você multiplica por 100. E se você vem de uma menor para uma maior, você vem dividindo por 100. Tá bem? E outra coisa importante que às vezes o exercício traz é a questão do hectare. O que é um hectare de terra? Um hectare é quando você tem um quadrado 100 por 100. E um quadrado 100 por 100 equivale a uma área de 10 mil metros quadrados. Então, se você está num exercício e ele está falando do hectare, você vai usar aí uma área de 10 mil metros quadrados. Importante memorizar isso daí, tá bem? E aí eu trouxe aí alguns exercícios que vêm a seguir para nós trabalharmos. Dá uma olhada aí na sua apostila. O primeiro deles diz assim: assinale VOF conforme cada afirmação seja verdadeira ou falsa. Primeiro, a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 6 e 8 mede 10. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso?
verdadeiro, porque isso é uma terna pitagórica. Veja lá, o dobro de 3, o dobro de 4 e o dobro de 5. Então, é um triângulo retângulo. Segunda colocação, num triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa? Sim, sempre, né? Porque o maior lado se opõe ao maior ângulo. E o maior ângulo é o ângulo de 90 graus. Em um triângulo retângulo isósceles, cada um dos ângulos agudos medem 45 graus. Verdadeiro ou falso? Olha, Lene, Falso. deixa eu ver, deixa eu pensar, vamos pensar comigo. Ó, se o triângulo é retângulo, ele tem um ângulo de 90. Se ele é isósceles, ele tem dois lados iguais. E mais, todo triângulo isósceles também tem os ângulos da base com mesma medida. Então, ó, se os ângulos da base têm a mesma medida e o outro que eu já conheço era um ângulo de 90 graus, então 90 para chegar a 180, 90. Metade para um lado, metade para o outro. Ou seja, 45 e 45. Todo triângulo retângulo isósceles tem dois ângulos de 45 graus. Verdadeira. Tá? Mas ele não disse dois ângulos, cada um deles. Ó, Então eu concluí que eram os três. cada um dos agudos. Quem são os agudos? Dos agudos. São os ângulos que não são de 90. Então, eu tenho esse aqui como ângulo de 90 e esses dois aqui, ó, que não é esse exercício, tá bem? É o 2. Seriam dois agudos, porque são menores que 90. Então, 90 para chegar a 180, falta 90. 90 dividido por 2, 45 para cada ângulo aí que estava faltando como agudo. Ok, Samuel? Que teve dúvida aí? Beleza. E a outra? Em um triângulo retângulo, em que o cateto e a hipotenusa mede 15 e 17, respectivamente, o outro cateto mede 11, aí não é terna pitagórica, apliquei Pitágoras. Olha aqui embaixo. Maior lado ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Deu 289 menos 225, 64. E a raiz de 64 é 8. Portanto, ficamos com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e a última é falsa. Ok? E tem vários exercícios que eu resolvi aí, que eu gostaria de trabalhar, mas a nossa aula vai terminar às 11h25. Nós começamos que horas? 10h30. Por que 11h25? Porque meio-dia eu tenho uma nova aula. E se eu for até 11h30, acaba que os outros entram aí e as coisas se complicam, ok? Então, a gente vai fechar aqui na questão 2. No triângulo retângulo representado a seguir, determine a medida x considerada. Então, vamos lá. Eu tenho um triângulo retângulo, eu quero essa medida aqui. Eu sei que esse ângulo é 40 e sei que a hipotenusa mede 8. Vou aplicar uma relação de trigonometria, ó. Seno de 40 é o cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 40, o enunciado me deu, então x sobre 8, aplicando proporção, o valor de x deu 5,12. E o exercício queria o quê? Exatamente isso, né? Qual a medida do comprimento x? 5,12. Ok?